Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Eu estava vendo que nós temos lido bastante conteúdo, assistido bastante conteúdo sobre jejum. Aí temos jejuns intermitentes, temos jejuns para que possamos ter um crescimento espiritual, para que tenhamos uma cura do corpo, temos para várias coisas. Então, lendo a Bíblia, eu encontrei algo diferente, inusitado. Algo da qual eu não vi nenhum vídeo, ninguém comentando. É o seguinte, eu gostaria de compartilhar com vocês, que lá em Isaías 58, fala assim, no versículo 5, ele fala do que é um jejum agradável a Deus. Então, o que seria esse jejum agradável? Você quer um jejum que agrada a Deus? Vejamos então. A palavra de Deus diz assim, em Isaías 58, é uma indagação. Deus pergunta para o povo, seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si sacos e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Será que é um dia aprazível ao Senhor? Esse um dia só. Um dia só eu vou ficar, me recolher, vou ficar triste, porque eu quero alcançar algo, porque eu quero uma bênção de Deus. Será que eu realmente vou alcançar essa bênção de Deus com esse meu jejum? Então, a resposta não é tão agradável, né? Aí Deus dá uma resposta. Nos versículos seguintes, ele diz e também dá uma promessa. Então, se você quiser ouvir quais são as promessas e qual é a resposta de Deus, vejamos. Ele fala, porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livre os quebrantados, e despedace todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo-o nu o cubras, e não te escondas a tua carne? Olha só o que é que Deus diz, que é um jejum agradável a Ele, aprazível a Ele. Não é exatamente o que nós queremos fazer. Por quê? Porque nós queremos fazer um jejum pensando em nós mesmos. Nós somos egoístas. Geralmente, nós não vemos quem está do nosso lado. Nós queremos a cura para o nosso corpo. Muitas pessoas têm falado de fazer o jejum para 3 dias, uma semana, para obter cura para o seu corpo, para que ouçamos a voz do Espírito Santo. Com certeza, nós ouvimos muito melhor a voz do Espírito Santo quando nós estamos fazendo um jejum, né? Acontece que naqueles dias em que o profeta estava falando aqui, não era exatamente, não havia um arrependimento. As pessoas, eles ficavam aqui, mas dentro de si não tinham um arrependimento de verdade. Deus odeia a hipocrisia. Então nós vemos que o que Deus se importa, o que Deus se agrada, é quando nós olhamos para o nosso próximo, para o nosso vizinho, do nosso lado, que está passando fome, que está com alguma necessidade. Às vezes a necessidade é só de uma atenção, de alguém que possa ouvir. Mas nós não se importamos. Nós estamos importando em ganhar o nosso emprego, em subir a vida, como se diz, em ter uma boa saúde, um bom corpo, um bom nome.
Isso é que importa. O próximo, não. Isso não é tão importante para nós. E quanto que Deus diz que isto é que é um jejum que agrada a Ele. Eu quebrar as ataduras, o jugo opressor. Quantas pessoas oprimimos. Às vezes você tem uma pessoa que trabalha para você e você o oprime. Aí você pergunta, no Brasil tem opressão? Sim, no Brasil tem opressão. No Brasil tem opressão. No Brasil tem racismo. No Brasil tem preconceitos terríveis. Muitas coisas acontecem. Você é julgado. E então você tem um empregado, você não paga a ele o que ele tem direito. Você está achando que Deus não está vendo? Aí você acha que você é um cristão? Que você está agradando a Deus com a sua vida, com o seu jejum? Veja bem. Se realmente isso é o que ele está falando aqui na palavra de Deus. Porque não é isso que está falando. Agora Deus tem promessas. Nos versículos seguintes aqui, Ele tem promessas maravilhosas. É tudo que você quer. Tudo que a gente busca num jejum, Ele está falando aqui que dá para a gente. Quando a gente faz o que Ele requer de nós. Olha só. A palavra de Deus diz que Deus não aceitou o sacrifício de Caim e aceitou o de Abel. Por quê? Porque as obras de Caim eram más e a de Abel justas. Então, para Deus, o que mais importa não é a minha atitude, mas a justiça que tem na minha vida, o que eu faço, o que eu vivo no meu dia a dia com o meu próximo. Isso Deus está olhando para mim. Isso Deus está vendo. É isso que Deus está mais se importando. Mas não é com a minha religiosidade. Não é com a minha oferta em si. Mas sim com um quebrantamento verdadeiro. Com a humildade de verdade. Com o meu amor ao próximo, como ele está falando aqui. Aqui, tudo que ele falou aqui se refere ao próximo. Por acaso, o que eu quero é que se aflija um dia. Ah, meu Deus, como eu estou aqui, humilhado nos teus pés aqui. E Deus olha do céu, e Deus sonda o coração, e Ele vê que não é verdade. Que não é verdade. Então, Deus, Ele quer que você seja sincero com Ele. Seja sincero com Ele. Peça a Deus o que você não tem. Peça a Ele para amar o próximo. O que ele está falando aqui, se você quer fazer um jejum que agrada a Deus, se você quer uma vida que agrada a Deus, então você vai ter que se enquadrar nesses versículos aqui. Solte as ligaduras da impiedade. Quebrar o jugo. O jugo é aquela madeira que fica sobre o boi, que eles carregam para arar a terra. É um peso que eles arrastam. Tem muitas pessoas que arrastam um jugo, que carregam um peso enorme, seja espiritual, seja material, mas você não está se importando, né? Então, mas Deus tem promessas maravilhosas. Quem sabe se você ouvir as promessas de Deus para você, você pode mudar de ideia. Olha só o que ele fala. Se você fizer exatamente o que ele está falando. Ah, ainda tem mais um versículo aqui. Porventura não é que também repartem ali, né? Ele fala assim, promessa. Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura. Olha só o que nós queremos. A tua cura apressadamente brotará. A tua justiça irá adiante da tua face. A glória do Senhor será a tua retaguarda, a proteção do Senhor. Que mais? Que melhor do que isso? Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. Eita, meu Pai. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a tua
fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Eita maravilha! E o Senhor te guiará continuamente, e fará a tua alma, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos. Olha aqui só. E será como um jardim regado, e como um manancial, cujas as águas nunca faltam. Olha só, tudo que você quer, cura para seu corpo, proteção. Quando você estiver na angústia, Deus dizer, eis-me aqui, pensa só. Isso é bom. Isso é o que tem de melhor. É o que Deus oferece, é o que tem de melhor. Mas nós somos tão egoístas que quando nós corremos atrás só do que é nosso, nós não conseguimos. A não ser quando nós tentamos ajudar o nosso próximo. Aí você pode ter várias desculpas para não querer ajudar seu próximo. Mas quem é meu próximo, né? O Senhor Deus, Ele sempre coloca uma pessoa do seu lado, que precisa de uma palavra, que precisa de atenção, que precisa do seu tempo, que precisa de um prato de comida, que precisa de uma roupa, de um agasalho. E às vezes você fecha o olho. Às vezes você fecha o olho para você não ver. Você se desvia, que ele falou, de se desviar o olhar, desvia o olhar daquela pessoa que está precisando de você. Mas ele falou que ele vai fazer todas essas coisas para a pessoa que estiver disposta a obedecer a ele. Ter um coração parecido com o de Deus. Ser parecido com Deus. Ser misericordioso como Deus, que ele olha para nós com tanta misericórdia, sendo nós pecadores do jeito que nós somos, mesmo assim, ele ainda se importa conosco. Então se importe com o seu próximo. Vamos fazer uma breve oração? Senhor Deus, nos ajude, Senhor, a amar o nosso próximo, a enxergar as necessidades dos outros. Como diz a tua palavra, que deixemos de ser egoístas, de olhar para o nosso próprio umbigo, para as nossas próprias necessidades, parar de olhar só para nós e ver quem está ao nosso derredor. Pessoas que estão precisando às vezes mais do que nós, pessoas que estão precisando, Senhor Deus, de um socorro, de um alívio, que vivem no desespero, que vivem na angústia, mas nós não estamos vendo. Nós passamos e nós não enxergamos, porque nós não queremos enxergar, porque nós estamos preocupados mais com nós mesmos. Ó Senhor, transforma nossos corações. Cada pessoa que chegue a ouvir essa mensagem, que ela reflita o que ela tem feito da vida dela, para que é que tem servido a vida dela, se ela tem servido ao próximo, se ela parece com Jesus, se ela parece com Deus. Transforma nosso viver, transforma nossa vida, Senhor, para que possamos ser parecidos contigo. Nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos.